Tá, eu acho que agora todo mundo vai concordar que esse aqui foi o melhor episódio de The Boys até hoje. E, sinceramente, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já vi com heróis no geral. Bom, eu acho que antes da gente entrar na discussão do episódio em si, cabe a gente comentar um pouco sobre o marketing que foi feito aqui pra esse episódio, pro Herogasm, que era esse grande evento que ia quebrar a televisão de várias formas, e de certa forma é uma coisa que a Marvel tem feito com as suas séries do Disney Plus, que tem irritado muitas pessoas. Eles prometem várias coisas e geralmente não entregam nem metade daquilo. E na hora de chegar e mostrar o que aconteceu, geralmente são um monte de eventos que não levam a nada, que são só coisas aleatórias, com resoluções muito bestas. Aqui em The Boys, eu acho que foi o contrário. Eu acho que foi um bait que o Eric Kripke fez, que beleza, pode ter irritado muita gente, mas pra mim, e eu acho que pra quem leu o quadrinho também, foi uma quebra de expectativa muito bem-vinda. Por quê? Beleza, o Herogasm é um evento que é divertido, assim, você lê, você fica, mano, que coisa bizarra, coisa tosca. Eu fiz um vídeo contando a história do Herogasm aqui, então vai lá dar uma conferida quem quiser ver a versão original. Eu não acho ele um arco bom, é um arco muito mal escrito até, é só pra mostrar os heróis fazendo coisas idiotas. Tem uma coisa que eu acho muito genial em Herogasm, que é a forma como eles satirizam as super sagas de quadrinhos. Então, por exemplo, Marvel e DC tem lá a Guerra Infinita, tem Crise nas Infinitas Terras, e aqui em The Boys, no universo de The Boys, tem também essas mega sagas. Eles sempre prometem que vão lutar contra aliens, uma frota que tá ameaçando invadir a Terra, mas isso não existe naquele mundo. É sempre uma desculpa pro Herogasm acontecer. Então, sempre que todos os heróis se reúnem num crossover, na verdade, eles não estão salvando a Terra, eles estão indo pro surubão. Então, é uma coisa inacreditável, assim. Foi uma baita ideia que ele teve. Só que, em termos de história geral, é um grande filler. Fiquei muito feliz que o Herogasm não tomou conta do episódio inteiro, porque teve toda uma construção pra gente pensar, mano, o que vai acontecer nessa porcaria? O foco do episódio é justamente fazer o conflito acontecer. No episódio 6 da terceira temporada, eles já foram lá e entregaram um conflito que todo mundo tá esperando há muito tempo. Beleza, pode ter irritado quem tava esperando o Herogasm ser uma coisa subversiva, mas não, foi uma coisa que The Boys já fez até pior antes. Inclusive, o primeiro episódio dessa temporada eu acho que é 1000 vezes pior. Todo mundo concorda que é a temporada mais madura até hoje. E eu acho que é aqui que a gente tem que elogiar bastante em termos de adaptação do que estão fazendo aqui. O quadrinho de The Boys é interessante, é legal, é disruptivo em vários aspectos ali, só que ele facilmente cai pra uma bobajada que não leva a nada. E aqui na série, eles tinham momentos assim na primeira e na segunda temporada, só que aqui eles estão sabendo mexer muito mais, principalmente com paralelos do mundo real. A entrevista do Homelander ali sobre a questão desse novo super vilão aí, é ou não é o Soldier Boy, é algum outro super vilão, as pessoas estão seguras. E aí quando a jornalista pergunta a ele se as pessoas podem sair de casa ou não, o que os supers vão fazer com relação a isso, ele manda o discurso mais Donald Trump e Bolsonaro possível sobre a pandemia. E assim, se você não percebeu até agora que essa série tá tirando sarro dos políticos de extrema direita, eu acho que você não devia estar vendo ela. Você acha que você vai ficar um pouco ofendido se você perceber isso só agora. E claro, não só esses dois, mas vários políticos, lideranças, empresários deixaram muito claro assim que não acreditavam na pandemia, que negavam a existência do vírus, sendo que era uma coisa que tava ali fora, que tava matando a economia, e várias empresas reagindo a isso, e enquanto alguns influenciadores, assim, esses políticos que gostam de aparecer muito, falando justamente o contrário, incentivando as pessoas a agirem contra recomendações de saúde. Isso é criminoso praticamente. Várias vidas foram perdidas por conta de responsabilidade de quem devia gerir. E aqui em The Boys é justamente isso. O Homelander é uma grande sátira disso tudo. E tá cada vez melhor porque a gente tá conhecendo mais camadas do personagem. A gente tá vendo por que ele é assim, por que ele é tão egocêntrico. Inclusive, aquela cena do espelho é igual ao quadrinho. Tem um momento, eu acho que inclusive é após o Herogasm, em que o Hugh tinha plantado uma escuta, colocado uma câmera, no caso, na base do set, e ele descobre que o Homelander tem essas conversas com o espelho. E aí sim eles entendem que ele tem uma persona secundária que age como esse conselheiro dele aí, que sempre que ele vai pra frente do espelho e conversa sozinho, ele tá buscando conselho com a sua pior versão. A atuação do Anthony Starr nessa cena aqui, pra mim, foi o auge dele, porque a gente viu como ele consegue alternar entre a criança birrenta, que é o Homelander, e o psicopata mais perigoso do mundo. E do outro lado, a gente tem o Butcher, o Hugh e o Soldier Boy. É difícil analisar os três juntos porque eles são muito diferentes, assim. O Hugh até então, ele era praticamente o coração da equipe, assim. Apesar do Leitinho ser quem mantinha a equipe unida, o Hugh era quem questionava as coisas, que a gente tinha coragem de peitar o Butcher. Só que agora, os dois não tem mais essa barreira exatamente clara. Eles estão muito parecidos com relação ao ego e ao ódio que cegou eles. Em contrapartida do Soldier Boy, que a gente tá vendo a temporada inteira sendo trabalhado como o primeiro grande super babaca, assim, o primeiro grande vilão, o psicopata sádico, ele tá mais perdido do que qualquer coisa, porque ele não tá entendendo o que tá acontecendo, ele acordou num mundo totalmente diferente daquele que ele vivia antes de
de ser preso pelos russos. Inclusive, a referência ao Capitão América é perfeita, porque no mundo da Marvel, beleza, faz sentido o Steve Rogers ser uma pessoa boa que aceita as mudanças sociais de uma forma tranquila. Mas, na verdade, não ia ser assim. Era um cara dos anos 40 que acordou num mundo que, apesar de ainda não ser um mundo ideal, teve vários problemas que se mantêm até hoje, mudou bastante. Querendo ou não, a reação mais natural seria do Soldier Boy, de negar as pessoas, negar a representatividade. E assim como muita gente tá comentando, ele parece muito Bucky, o Soldado Invernal, com relação às travas mentais, às músicas russas que tocam e acionam os gatilhos dele. Só que no caso, pra deixar ele descontrolado e não pra alguém mandar nele. Mas, no geral, essa trinca que eles formaram aqui pra bater no Homelander é muito interessante porque o Leitinho, por exemplo, que se mantém íntegro, que tá ali nessa jornada de, apesar de querer se vingar, ele nunca vai tomar o composto V, porque foi isso que tirou a família dele, ele nunca vai conseguir fazer nada contra os Supers, porque ele não tem poder pra isso. Enquanto os três, eles têm poder pra isso porque eles se corromperam. É uma mensagem um pouco cínica, mas que, de certa forma, faz sentido aqui. Pra você destruir o grande poder que tá aí ameaçando as pessoas, talvez você vai ter que fazer concessões que sejam ruins pra sua própria índole. Tem outro jeito de derrotar o Homelander, tem que se aliar a um novo demônio aí pra vencer o diabo anterior, mas aí no final do episódio fazem uma coisa que eu acho que ninguém tava esperando assim que já fosse acontecer isso, que é justamente a Starlight usar a sua grande influência, esse negócio de ser a queridinha da América, pra colocar tudo nos holofotes. Ela expõe a Vault, expõe o Homelander, expõe todos os Supers pra martelar de uma vez por todas que ela rompeu com tudo isso, que ela não é mais a Starlight, ela é a Annie agora. É a contrapartida do que a série vinha trazendo até então, que era essa noção de que pra vencer os Supers só existe o caminho do Butcher, que é o caminho da violência, o caminho de se corromper, e ela não. Ela se manteve íntegra, assim como o Leitinho, os dois são os únicos ali que estão focados nesse objetivo, apesar de que o Francês e a Kimiko também, mas eu já comento eles daqui a pouco. Mas basicamente ela usa o verdadeiro poder dela, porque beleza, em termos de poder físico, ela é só sei lá, uma Jubileu dos X-Men com um pouco mais de grife, mas basicamente o poder que ela tem é a influência, que acaba que é o grande poder que as pessoas no mundo real têm também, influência política, social, e ela vai usar isso pra começar uma guerra contra o Homelander. Então talvez aquele arco que tem nos quadrinhos da Casa Branca, que muita gente tá esperando acontecer, ainda possivelmente vai rolar, vai ter uma grande guerra envolvendo os Supers por aí, e justamente o estopim vai ser a Annie. Mas uma coisa que eu não tô curtindo tanto assim é o arco da Kimiko e do Francês, porque parece que eles foram colocados de lado, sabe? Era um momento muito crucial da série que eles deviam estar todo mundo junto. Eles deviam ter resolvido o arco da Nina lá no episódio que eles foram pra Rússia, que nos quadrinhos é isso, a Nina não dura muito assim. E que não, aqui eles estão arrastando isso e estão deixando os dois fora da ação. A Kimiko, ela não tá sem composto V. Ela tá tipo o Logan no último filme lá, que tá totalmente debilitado e tal, não tem um fator de cura muito forte, toma porrada, mas consegue bater de volta quando tá no modo Berserker ali. Eu, como fã dos personagens, eu não queria estar vendo isso, eu queria estar vendo eles junto com a equipe, na ação ali, seja pra apoiar o Leitinho e a Kimiko, seja pra ajudar na ação também, porque eles são bons combatentes, assim, o Francês é um cara que tem uma experiência tática muito boa, e a Kimiko, apesar de fragilizada, ainda tem composto V. É um arco que ainda não entregou, sabe assim, o único ponto fraco do episódio pra mim foi esse. No vídeo passado eu falei que o A-Train é aquele idiota que a gente gosta de ver até onde ele vai chegar. Eu acho que o posto desse personagem foi tomado com tudo pelo profundo, porque até então, nessa temporada ele tava sendo pau mandado ali, tava sendo só um alívio cômico. Nesse episódio ele afundou o pé na jaca de um jeito inacreditável, assim, a Annie tem provas absurdas contra ele aí que vão destruir esse caminho de bom moço que ele tá criando com a esposa, e eu acho muito interessante porque o ator manda muito bem, ele é ridículo no papel, no melhor sentido possível, assim, é difícil fazer um personagem ridículo que não fique chato, assim, que dê pra gente querer acompanhar. Agora falando do A-Train em si, é complicado porque a gente tem uma relação meio que de ódio, muito ódio, e um pouco, assim, de empatia em alguns momentos. Nas cenas que ele tá com o irmão ali, que parece que ele realmente tá entendendo o papel dele, a gente fala, beleza, tipo assim, esse cara talvez seja um dos poucos supers que pode, assim, se redimir de alguma forma, assim, ele pode estar entendendo alguma coisa. Só que aí na cena seguinte ele vai e faz o completo oposto disso, por isso que ele é complexo de entender, assim, é um personagem também que muita gente achou que ia ser um alívio cômico, ou então só um cara idiota mesmo assim, mas que ele tem uma complexidade na escrita dele, assim, ele nunca foi deixado totalmente de lado. E aqui nesse episódio ali, quando o Hugh vai confrontar ele e ele pede desculpas, eu acho que todo mundo se surpreendeu, porque qualquer série faria, eles ficariam na porrada logo de cara. E não, eles fizeram o A-Train se sentir mal. Mas não é exatamente se sentir mal por uma redenção, uma mudança genuína. Não, é porque aconteceu com ele. Enquanto ele tava causando danos colaterais a várias famílias, não tinha problema. Mas quando aconteceu com a dele, aí ele sentiu na pele. Aí ele viu como que é essa questão toda. E aquela cena com a Ashley é perfeita, assim, porque ela deu uma patada inacreditável nele, assim. Acho que foi o melhor momento de sinceridade da série. E aí
ele tem aquela cena inacreditável dele usando seus poderes pela última vez, porque deixaram claro que se ele usasse, ele ia morrer de parada cardíaca. Era um meme que se tornou realidade. Pra mim, fechou perfeitamente ele caindo ali e morrendo por conta da sua vingança. E aí, falando da personagem que vive nas minhas teorias aqui, que é a Victoria Newman, que pra mim é o ponto mais interessante da série, porque o Victor Newman dos quadrinhos é só o vice-presidente. Ele é um inútil. Ele é um cara que a Vault colocou no Senado, no Congresso no caso, pra ser o representante deles. E aqui na série, apesar da Victoria Newman ser essa personagem também por conta do Stan Edgar, ela é um pouco mais ativa. Ela não é que nem o personagem original, que é um idiota. Não, ela tem uma personalidade muito forte, a atriz manda muito bem, e ela tem um ar de conspiração o tempo inteiro. Eu sempre acho que ela tá tramando alguma coisa. Eu não sei vocês, mas eu tô achando o Stan Edgar bastante sumido na temporada. O cara que tomou um golpe daqueles não ia ficar exatamente de boa. Ele tá fazendo alguma coisa, ele tá agindo. É tudo uma grande fachada. É uma parte desse plano maior do Stan Edgar, que muito provavelmente envolve os poderes da Victoria, pra ele conseguir encerrar de vez a questão dos supers. Porque, mano, virou um problema inacreditável. Agora, com o Homelander dando entrevista, com o Soldier Boy, o primeiro herói grande da Vault, causando esse caos todo, eles têm que dar um jeito de afundar esse projeto, eles têm que destruir esses produtos ruins. E aí que eu acho que entra aquela questão que eu falei no último vídeo, que o Butcher mencionou o tal do genocídio de supers, de matar todas as pessoas que têm composto V. Eu acho que depois dos danos colaterais que estão acontecendo aqui, não tem outra opção. É o Stan Edgar que vai ter que resolver tudo. Não como um grande herói, mas como um empresário que tem que mudar de ramo e encerrar de vez o seu produto ruim. Então, se o Hero Gasm não entregou todo o caminhão de traumas que eles prometeram, o episódio entregou uma coisa muito melhor, que foi uma história marcante, com cenas impactantes, momentos muito relevantes dentro e principalmente fora da série, que pra mim é o que faz a experiência toda valer a pena. Em contrapartida, a Umbrella Academy tá uma bela porcaria. Mas eu comento disso depois, possivelmente em live. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, nos siga nas redes sociais, tá tudo na descrição. E obrigado por assistir. E vamos ver o que vai acontecer semana que vem, porque eu só sei que eu tô hypado. E acho que vocês também estão, vocês estão engajados com a série. Então é isso, até a próxima.